Olá a todos, Fernando aqui da Foco Filmes, hoje para o 5º vídeo da série Ensinando com Vídeos. Hoje a gente vai dar uma olhada como preparar uma pauta para entrevista seguindo os mesmos moldes do roteiro que a gente viu nos capítulos anteriores. Além disso, eu vou passar várias dicas de como se preparar para entrevistar o seu convidado, como formular as perguntas e como conduzir a entrevista da melhor forma. Vamos ao vídeo. Agora eu vou te ensinar como preparar uma pauta para você gravar suas entrevistas. É bom lembrar que a pauta tem que ter a mesma estrutura do roteiro, com início, meio e fim. Ou seja, você vai introduzir a pessoa que você está entrevistando, ou ele mesmo vai se apresentar, você vai desenvolver o conteúdo ali, fazendo as perguntas relevantes, e você vai fazer o encerramento. O seu planejamento para a entrevista vai depender do objetivo que você tem com aquela pessoa. Se tudo o que você quer são 2 ou 3 perguntas, umas respostas rápidas sobre aquele tema, só para você incluir em um vídeo que você está produzindo, fale isso para o entrevistado. Fale, olha, eu só vou precisar de meia hora do seu tempo, 20 minutos do seu tempo. Vai ser até mais fácil ele abrir a agenda para te receber. Agora, se esse não é o seu caso, se você precisa de 2 horas para falar com a pessoa, fale isso para ela, jogue limpo. Faça com que ela reserve esse tempo da agenda. Outra coisa, chegue antes no local. Faça toda a montagem e teste de equipamento sem que o entrevistado esteja presente. Isso é importante porque evita o estresse do cara, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai chegar, você obviamente vai fazer os ajustes finais, se você estiver usando um lapela, você vai colocar um lapela nele, mas são coisas rápidas e práticas. Ele não tem que ficar se preocupando com posicionamento de câmera, se você vai gravar para lá ou para cá. Isso você tem que pensar com antecedência. E não se preocupe que a gente vai passar todas as dicas lá no capítulo e no módulo de gravação, ok? É muito importante que você conheça o tema e conheça também o entrevistado, porque vocês vão ter uma conversa. Uma boa entrevista nada mais é do que uma boa conversa. E se o entrevistado souber, perceber, que você conhece do tema e conhece também as opiniões dele, especificamente dele, naquele assunto, a entrevista vai fluir. Ele vai ter interesse em te responder com calma, ele vai ficar muito mais aberto, porque ele sabe que você se interessa. E as pessoas gostam de conversar com outras pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Além da pesquisa do entrevistado e do tema, você também tem que parar e pensar exatamente o que você quer daquela entrevista. Quais são as informações que você tem que ter antes de sair e antes de falar, ok, terminou a entrevista. Isso é muito importante. E como é que faz isso? Qual é a maneira mais simples de fazer isso? Você tem que imaginar quais são as respostas ideais. Se colocar no lugar do entrevistado, imaginar que ele está respondendo da melhor forma possível e até anotar isso aí. Fazer um roteiro da resposta, qual é a resposta ideal. E em cima da resposta ideal, você vai bolar a sua pergunta, porque a coisa mais importante da entrevista é como você vai fazer a pergunta. Não é a pergunta em si, mas como você vai fazer essa pergunta. Porque a pergunta deve ser feita de uma maneira que evite respostas muito rápidas. Um exemplo disso. Ah, você gostou desse livro? O cara pode te responder, gostei. Ou, não gostei. Uma outra forma de perguntar a mesma coisa é quais são as impressões que você teve ao ler esse livro? A resposta vai ser totalmente diferente. A pessoa vai ter que parar, pensar e desenvolver a resposta. Durante a entrevista, as coisas acontecem um pouco diferente do que na vida real. Quando você liga a câmera, tudo pode mudar. E as coisas que você deve se preocupar, se atentar são as seguintes. A primeira são as pausas, as partes de silêncio. Primeiro que isso traz emoção, traz mais veracidade à sua conversa, à sua entrevista. E segundo, que quando o entrevistado pausa, não necessariamente quer dizer que ele terminou a resposta. Às vezes ele só está pensando, tentando lembrar de algum fato extra para te falar. E às vezes esse fato é muito importante para a sua entrevista.
Uma outra técnica que as pessoas usam é realmente deixar essa pausa mais longa. Você, como entrevistador, na hora que a pessoa acaba de falar, não emenda de uma vez a outra pergunta, não. Espera, faz uma pausa um pouquinho mais longa, porque a pessoa vai achar que você quer um pouco mais. E às vezes ele resume o que ele falou antes, às vezes realmente ele busca um fato novo para complementar a resposta que ele deu. Outras coisas que você deve pensar, se planejar e conversar com o seu entrevistado são as seguintes. Primeiro, qual vai ser o enquadramento? Qual vai ser o plano da pessoa? Vai estar mais aberto? Vai estar em close, mais fechadinho? Isso vai influenciar e você vai conversar com a pessoa se ela pode gesticular, se a mão dela vai aparecer em quadro, que tipo de roupa que ela vai para a sua entrevista. Outra coisa, para onde ele vai olhar? Ele vai olhar fixamente para a câmera, que nem eu estou falando aqui, ou vai ser uma coisa mais documental? As pessoas vão saber que é uma entrevista, ele vai estar olhando para o lado, como se estivesse conversando com outra pessoa. Isso também é fundamental para o tipo de informação que você quer passar. Mais para frente você vai entender um pouco melhor sobre isso. As primeiras perguntas devem ser perguntas que você nem vai usar na sua edição final. Elas servem para deixar o entrevistado mais relaxado, mais calmo, acostumado com a câmera, com a luz e com o microfone. Por quê? Porque você vai observar o comportamento da pessoa diante da câmera. Às vezes, antes de ligar a câmera, ele está ali sentadinho, quietinho, com a perna cruzada, com o braço cruzado, com o braço sobre a coxa. Na hora que você vai fazer a primeira pergunta, ele muda completamente. Altera o tom de voz, gesticula muito, vai para frente, para trás e muda completamente o planejamento que você tinha. Então é nessa hora que você vai fazer os ajustes, sem correr o risco de perder uma resposta muito interessante. É claro que isso só se aplica se você tiver tempo para isso. Se você estiver num evento, numa convenção, numa palestra, e você tem que pegar a pessoa ali no intervalo rapidinho, você não tem tempo para isso, vai ligar a câmera e vai captar. Alguns entrevistados vão querer te responder tudo na primeira resposta. Isso é normal e acontece várias vezes. Não se preocupe, deixa a pessoa falar. Às vezes vai ser uma resposta excelente. Você vai usar tudo aquilo para o seu vídeo. Às vezes não, mas deixa ela falar. E depois vai, uma a uma, fazendo pergunta por pergunta, falando, fale mais sobre esse tópico, explore mais esse assunto, desenvolva mais esse tema. E aí você vai ter respostas individuais para cada tema, às vezes mais alongadas ou não, às vezes mais curtas, mas você vai ter duas opções. As perguntas mais difíceis devem ser sempre deixadas por último. Você deve começar com as mais fáceis para acostumar a pessoa com a câmera. Depois você deve vir com as perguntas que você realmente precisa para o seu conteúdo, as imprescindíveis. E depois, como extra, como um bônus, você vem com as perguntas mais difíceis. A última pergunta de todas deve ser sempre uma abertura para que a pessoa fale o que ela desejar para a câmera. Você deve falar, olha, você quer falar mais alguma coisa? Eu esqueci de te perguntar alguma coisa relevante. Você quer acrescentar algo? A câmera é sua, fique à vontade. Às vezes, isso vai te dar uma resposta incrível, que nem você pensou e a pessoa queria falar, mas você não fez a pergunta certa, correta para ela falar aquilo. Lembra que eu te falei das pausas? Que você não deve interromper as pausas? Você também deve evitar falar, verbalizar qualquer coisa que não seja as perguntas na hora certa. Você não pode concordar com a pessoa falando, aham, é, porque esse áudio vai ser captado pelo microfone e pode arruinar uma resposta excelente que a pessoa estava fazendo, estava te dando. Então, se você concorda ou discorda, sempre com gestos de cabeça ou de mão, nunca verbalizando, porque isso pode estragar a sua gravação.